Então, hoje, separei aqui uma palavra que o senhor tinha falado aí comigo semana que vem, semana passada. Eu tenho lido, eu tô lendo Romanos, cara. Romanos, bah, eu recomendo vocês quando tiver um tempinho assim, para meditar, não só ler, mas meditar nos textos de Romanos é sensacional, cara. Tem me aberto a mente assim de uma forma tremenda. E aí lendo, o senhor me deu algumas coisas aqui, então ver se eu consigo aí transmitir aquilo que ele colocou no meu coração. E ele deixou um título que diz assim, Vivendo para Cristo versus a idolatria. Então, a gente vai falar um pouquinho aí acerca desse assunto aí. Romanos 1, tem alguns textos aí para a gente ler. Romanos 1, a partir do versículo 8. Vamos ler do 8 até o 17. E aqui vai estar falando um pouquinho aí sobre Paulo. Aí vai dizer assim, versículo 8. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar alguns dons, algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isso é para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto a vossa como a minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido. Mas também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho. E vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Esse primeiro trecho aqui, quando eu estava lendo, o que me chamou a atenção, que Paulo, por mais que ele fala aqui que ele já está pronto para anunciar o evangelho, e muitas vezes ele teve vontade de ir ter com os irmãos, né, justamente para ele colher desses frutos que os irmãos estão dando e também ele compartilhar os dons dele, né? E assim o reino ir crescendo mutuamente, né? Tanto ele crescer com as experiências dos irmãos e também dos irmãos crescendo com os dons dele, ele servindo os irmãos com os dons. Porém, aqui o que me chamou a atenção foi que muitas vezes ele teve vontade, porém até aquele momento ele estava sendo impedido de ir ter com os irmãos. E aí eu fiquei pensando assim, mas como impedido? E aí depois eu ouvi ele falando também que ele estava esperando que se fosse propício o momento, ou como se que Deus preparasse o momento para que ele fosse. Então, o que eu entendi? Que até para ele se mover, ele dependia da autorização do Senhor para ir ministrar o evangelho. Por mais que ele já tinha sido, ele já tem todo
o conhecimento que ele adquiriu através de Jesus, já teve esse batismo com Cristo, esse batismo de vida, né? Que ele recebeu todo o ensinamento de Cristo, por mais que ele já tinha esse poder, diferente de Atos, que o Senhor disse para os discípulos ficarem até que do alto eles fossem revestidos de poder, aqui também Paulo ele já tinha sido revestido com esse poder, porém ele estava dependendo mesmo assim em que Deus permitisse ele sair do lugar e fosse ter com os irmãos. Então aqui nesse início eu consegui identificar uma dependência total de Paulo, que ele só se movia através da permissão do Senhor, através do Senhor preparando o caminho para que ele fosse. Por mais que seja pregar o evangelho, mesmo assim ele depende do Senhor. Então, quanto mais para fazer qualquer outra coisa. Né? Então, isso aqui para mim foi o que mais me fixou nessa primeira leitura aqui, né? Que Paulo se movia conforme Deus ia permitindo com que ele se movesse, né? Agora eu vou continuar aqui a leitura a partir do versículo 18. Vai dizer assim, aqui vai estar falando um pouquinho daí sobre a idolatria. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Aí eu fiquei pensando, como assim detém a verdade em injustiça? Deter a verdade é você possui essa verdade. Quem que possui essa verdade? Todos aqueles que recebem Cristo como Senhor e Salvador. Então, ou em outras palavras, aqueles que têm Cristo, mas agem injustamente. Isso é você deter a verdade, né, em injustiça. E aqui no 19, tá um versículo aqui que achei muito importante, até eu grifei ele aqui, que está dizendo assim, ó, 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, ou seja, nos filhos, naquele a qual ele resgatou. Porque Deus lhe ou se manifestou, ou manifestou Cristo a eles. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, o que quer dizer? Tudo que nós podemos conhecer da parte de Deus, tudo, tudo se manifesta através da sua criação. Tudo. Então, aonde você olhar, você vai ver a criação de Deus. E ali ele vai estar se manifestando através daquela criação. E aí, uma das perguntas que o Senhor me fez quando eu comecei a ler esse versículo é como as pessoas estão vendo Deus através da minha vida, já que eu sou uma criação dele e ele se manifesta através da criação. Que Deus que eu estou transparecendo, que eu estou mostrando? Qual é o Deus que eles estão vendo através da minha vida? Já que eu sou a criação dele e ele se manifesta. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Porque de Deus lhe o manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, inconfundível. Não tem como você olhar para uma criação e não ver que é Deus, que isso é uma extensão de Deus. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não os gloriaram como Deus, nem lhe deram graças, antes
Em seus discursos se desvaneceram, o seu coração insensato e obscureceu. Vou ler ali agora a partir do 23. Vai dizer assim, ó. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem de homens corruptível. Ou seja, a manifestação do Senhor, tudo aquilo que é do Senhor é algo incorruptível. Porém, o homem, com o pecado, com tudo aquilo que faz contrário à vontade do Senhor, está tornando a manifestação de Deus, que é corruptível, e algo incorruptível, aliás. O que do Senhor é incorruptível, nós estamos transformando em corruptível, ou seja, em corrupção. De aves, de quadrúpedes e de répteis. Aqui ele está falando sobre a adoração, porque o ser humano ele foi feito para adorar ao Senhor. Pelo que também Deus o entregou às concupiscências do seu coração. E aqui também é uma das partes aqui muito forte desse texto, que hoje eu até estava conversando com a Fábio, nós estava no mercado, e isso faz muito sentido, porque como nós somos criados por Deus, e ele se manifesta através das nossas vidas, quando a gente torna a manifestação dele incorruptível, coisas corruptíveis, é algo que não agrada ao Senhor. E aí ele diz algo aqui que eu achei muito forte aqui, ó. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, ou seja, às suas próprias vontades. E aí ele vai continuar dizendo aqui: a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si mesmo. Então, além de desonrar o próprio corpo, automaticamente desonra a Deus. Então, nós fomos feitos para honrar e adorar ao Senhor, e aqui a gente acaba, além de denegrindo a imagem do Senhor, a manifestação do Senhor, a gente acaba se sujando cada vez mais e ainda desonrando nosso próprio corpo. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Olha só. Então, tudo que a gente faz que desagrada ao Senhor, tudo que é concupiscência do nosso coração, tudo que é aquela nossa vontade, vou fazer isso porque eu tenho vontade de fazer, mas que não expressa o verdadeiro Deus, a gente está tornando Deus como se fosse uma mentira. Porque aquele comportamento que eu estou tendo, que é a minha vontade, é a maneira com que eu estou expressando a Deus. E para outra pessoa, ela vai olhar assim, mas será que Deus é isso aí mesmo que a pessoa está fazendo? É como se eu estivesse mostrando Deus como se fosse uma mentira, através da concupiscência do meu coração, ou das vontades do meu coração, daquilo que eu estou fazendo porque eu quero e não porque Deus mandou. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o seu uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros. Varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Então, olha como é perigoso e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Olha como é perigoso a gente não buscar conhecer a vontade de Deus. E hoje eu estava meditando sobre isso e faz todo sentido. Por que acontece?
para eu cumprir com a vontade de Deus, primeiro, eu tenho que conhecê-lo. Eu tenho que ter esse relacionamento com ele, para saber o que ele espera de mim, o que ele quer da minha vida. E como eu vou manifestá-lo através do meu comportamento, da transformação da minha vida. O detalhe é que, se eu não me importo em conhecer a Deus, ele nos entrega esse sentimento. Já que vocês não querem me conhecer, eu vou entregar vocês ao desejo do coração de vocês. E aí acontece tudo isso aqui, que a gente está desde ali de trás, a gente já vem lendo. E aí, qual que é o detalhe? Se eu conhecer a Deus, logo não vai ter como eu não fazer a vontade dele. Porém, eu vou ter que deixar de fazer a minha vontade. Porém, eu não conhecendo a Deus, eu posso fazer a concupiscência do meu coração. Porque, eu não sei a vontade, Deus não falou comigo ainda. É lógico, ele habita em você, mas você não tem relacionamento com ele. Então, fica muito mais fácil eu fazer as vontades do meu coração. Por isso, por isso que a maioria, às vezes, evitam ter relacionamento com Deus. Justamente para poder fazer as vontades do seu coração. Só que aqui está o maior perigo, porque o Senhor, ele nos entrega as concupiscências da carne, do coração, justamente por a gente não se preocupar em conhecê-lo. Ou seja, conhecer a vontade que ele tem para nós. Então é algo muito perigoso a gente ficar sem se relacionar com ele, porque é automático. Se eu não sei o que o Pai quer, eu vou cumprir com a vontade do meu coração. E aí nós estamos entregues. Ele diz assim, ó, e como eles, né, não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer as coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são os dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que as fazem. Ou seja, quem que conhece aqui a justiça de Deus? Nós. Quem é que conhece o Cristo? Quem é que já teve conhecimento da palavra? Então, aí está o maior perigo. Nós que conhecemos a justiça, Cristo, e nós não nos importarmos de conhecer a vontade do Pai. Ele nos entrega tudo isso aqui, ó, a cumprir com a vontade do nosso coração. Aí a gente lê tudo isso aqui e diz, não, mas tá louco, é muita coisa, eu não faço isso. O detalhe não é que você não vai fazer isso aqui de uma vez só. Mas às vezes é uma mentirinha aqui, daqui um pouco é uma desonestidade aqui. Quando você vê, você vai assim, ó, para você se afundar na lama, é passo a passo. No final, você vai estar fazendo tudo isso aqui e muito mais. Então, é muito perigoso a gente ficar sem ter esse relacionamento com o Pai. E ele chama a atenção aqui, que é para aqueles que conhecem a justiça. Para nós que já detemos essa justiça, como ele falou antes ali, detém a justiça, mas em injustiça. Detém a verdade em injustiça. E é isso. A gente deter a verdade em injustiça é conhecer a Cristo, mas não nos relacionarmos para cumprir com a vontade dele. E é onde o Senhor acaba entregando as paixões do coração. Aí fazer a vontade do coração, eu faço a vontade da carne, eu faço aquilo que eu quero. Quando eu li isso aqui, para mim, cheguei a me espantar, achei algo muito forte. O quão perigoso é a gente
caminhar sem saber a vontade de Deus. E aí eu consegui compreender o que Paulo falou. Muitas vezes eu quis ter com vocês, porém até agora tive impedido. Então, o desejo do meu coração já era ter ido, ter um relacionamento com vocês, ter aí, estar em comunhão com os irmãos. Mas ainda não era o tempo, não era a vontade do Senhor ainda. Então, o que ele está fazendo? Treinando o seu corpo, a sua mente, a obedecer o Espírito, obedecer o Deus vivo, e não as vontades do coração. Vamos lá para um pouquinho para frente aí. Romanos 2, dos 5 ao 8. E aí ele vai dizer assim: mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuraram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que, com contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. A iniquidade aqui é fazer alguma coisa sem a presença do Senhor. Vamos para Tessalonicenses 5, do 16 ao 18. Então, a gente tem que ter uma atenção bem grande aí sobre o relacionamento com Deus, porque não tem um meio termo, né? Às vezes a gente acha que pode haver um meio termo, mas Deus, Cristo, ele não morreu em vão. A morte dele não é vã. Então, ou não tem em cima do muro, ou você está com Cristo, ou você está sem ele, ou você está contra. Né? A própria Bíblia já diz, né? Ou está com ele, ou está contra. E esse aqui é o detalhe, é a chave do porquê nós não podemos viver, como a gente costuma dizer, né, um crente meia boca. A gente tem que nos posicionar. Por quê? Não tem um meio termo. Não tem esse dizer, não, mas só até aqui tá bom. Esse é o detalhe. Esse é o perigo, que quando você detém a verdade, detém essa justiça, e você não desenvolve para conhecer a vontade, você acaba sendo entregue às vontades do coração. Por mais que às vezes possa ser por besteira, mas é fazer uma coisa que eu quero, mas nem perguntei para o senhor se era ir lá fazer alguma outra coisa. Enfim, coisas que surge o desejo no nosso coração, mas que a gente não sabe se foi o Senhor que nos mandou. E aos poucos ele vai nos entregando. É como o pecado. O pecado no início aconteceu como? Através de uma desobediência. Esse foi o pecado que gerou tudo essa confusão no mundo. Foi através de uma desobediência. Só que depois a gente sabe que da desobediência gerou um assassinato, gerou duas, três mulheres, e assim foi. Aí depois mulher com mulher, homem com homem, e as coisas foram ficando piores. Então, assim também acontece na nossa vida. A gente começa, às vezes, fazendo coisinhas pequenas que desagradam ao Senhor. Só que aquilo que, às vezes, é pequeno, a gente vai fazendo até que se torne comum e normal para nós. Daí, a gente, daqui a pouco, a gente aumenta, que nem droga. Vai usando um pouquinho, uma coisinha, quando viu, você está no fundo do poço, usando tudo quanto é tipo de droga. E está afundado. Mas você começou com algo simples, às vezes um cigarro, qualquer outra coisa. E assim é a concupiscência do nosso coração. Às vezes é uma besteirinha. A gente vai fazendo aquela vontade, daqui a pouco dá uma vontade maior no nosso coração e a gente vai fazendo.
conforme a gente vai fazendo as vontades do nosso coração, quando a gente se der por conta, a gente está perdido. A gente está perdido, a gente não consegue mais ter revelação do Senhor. A gente não consegue mais, como a gente costuma dizer, sentir Deus. A gente não consegue mais, parece que enxergar. Parece que algo morreu em nós. Então, e a gente entende que é essa presença do Senhor. Então, quando a gente tem essa presença, vamos manter nos conectados. Vamos manter unido com Ele, sabendo qual é a vontade, manter esse relacionamento e para que a gente não caia nesse perigo, que é de fazer a vontade do nosso coração. Vamos lá, então. Tessalonicense, primeiro Tessalonicense. Quase orei em línguas aqui agora. Tessalonicenses, agora saiu. 5, 16 e 18. Ali vai estar dizendo assim, ó. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Então, em tudo, por que ele está dizendo isso? Se alegrai, né? Regozijai-vos sempre, se alegrai-vos sempre. Orai sem cessar. Por que ele está falando isso? Por que ele está falando aqui? Em tudo dê graças. Porque, como nós lemos ali no início, se tudo que nós podemos conhecer de Deus se manifesta através da sua criação, e nós sendo criação, quando nós fizemos isso, de orar sem cessar, de nos alegrar em todo momento, em nós dar graças a Deus, é isso que as pessoas vão estar vendo. É essa manifestação do Senhor que as pessoas vão estar vendo através das nossas vidas. Então, em tudo que nós formos fazer, temos que dar graça ao Senhor, independente do que for. Se aquilo que eu estou fazendo eu não tenho como dar graça ao Senhor, a gente tem que repensar um pouco. Já pensou? O cara vai, sei lá, vai matar alguém. Estou matando alguém dando graças ao Senhor. É compatível? Não. Então, o próprio Espírito já nos alerta. Opa, se esse meu ato aqui eu não consigo glorificar o Senhor, me acende um alerta. Eu tenho que pensar, ver se realmente isso aqui condiz com a manifestação de Deus através da minha vida. Vamos ali para Marcos. A palavra hoje era rápida, que é o último versículo aqui para a gente estar encerrando. Depois a gente bate um papo aí acerca do que a gente está falando. Marcos 12. Marcos 12, do 28 ao 30. Está dizendo assim: aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e, sabendo que lhes tinhas respondido bem, perguntou-lhes: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhes: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então, aqui, quando ele fala aqui de todo o teu coração, então quer dizer que, primeiro, o que é o amor? O amor, a gente sabe que ele não está ligado somente ao sentimento. O amor aqui, quando se refere, principalmente nos textos bíblicos aqui,
Quando ele diz ali que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, que ele não estava falando que o Senhor gostou do mundo. Está dizendo que Deus agiu em favor. Ele fez uma ação em prol de alguém, que foi de nós. Então, entendemos que o amor é uma ação em favor do próximo ou de alguém. Então, o amor é uma ação e não um sentimento. Então, quando ele fala aqui, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, está falando aqui de uma ação. Então, esse amor de coração, então todas as vontades que saem do meu coração, para eu não ser entregue às concupiscências, até as vontades do meu coração tem que ser em prol de quem? Dele. Até as vontades que estão no meu coração, nós temos que batalhar para isso, que as vontades que estejam no nosso coração seja algo que seja voltado para ele, que agrade ele, que faça algo em prol dele. E aqui diz mais, e toda a sua alma. A alma, a gente sabe que a alma, nossa alma está os nossos sentimentos, tá as nossas vontades, os nossos desejos também, que está ligado também aqui ao coração. Então, tudo isso nós temos que batalhar para que as nossas vontades, aqui já está dizendo, as nossas vontades, todas elas ajam em favor do Senhor, ou seja, para refletir o Cristo, assim como nós lemos em Romanos, que tudo que se pode conhecer de Deus se manifesta através daqueles que ele se revelou. E de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Amém. Então, esse era os textos que eu tinha. Deixa eu só encerrar aqui.